Vamos concluir hoje a nossa série de mensagens sobre crescimento orgânico. A gente tem trabalhado durante essas semanas um tripé, né? Sobre a forma que a gente pensa a igreja. E a gente já falou sobre uma igreja centrada em Cristo, né? Que foi a nossa primeira série. Na última série que a gente trabalhou agora, a gente falou sobre pluralidade, em vários quesitos que essa palavra significa. E por último, mas não menos importante, a gente está falando de crescimento orgânico. Falamos semana passada sobre o que o apóstolo Paulo nos fala, nos explica sobre crescimento. Não condiz com a realidade de números, né, como a gente pensa hoje, e sim crescimento em maturidade, né, crescimento em amadurecendo a palavra. E hoje a gente vai ter um reforço disso. Também o apóstolo Paulo escrevendo para os Colossenses. Então a gente vai abrir nossas Bíblias em Colossenses 2. A gente vai ler do 18 ao 23. Eu escolhi somente esses últimos textos porque é o que tem a ver com a nossa série, né? Então, você não vai ler tudo, porque todo esse capítulo é muito gigantesco, é muito edificante para nós pensarmos, e em outro momento a gente vai ter essa oportunidade, mas para amarrar a nossa série, né? A gente está falando sobre crescimento orgânico e como a gente pensa que as coisas organicamente devem acontecer no nosso meio. Eu vou me ater somente a esses versículos aqui do 18 ao 23, que diz assim: Não permitam que ninguém que tenha prazer, eu estou lendo na NVI, tá? Como sempre. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Paulo está falando sobre liberdade. E essa palavra, ela tem um peso muito grande para pessoas que têm dificuldades em ser livres, né? Talvez pela educação, é, talvez pela educação que teve de casa, a forma que foi criado, a forma que vê o mundo, a tendência pelo controle, que é um pecado, inclusive, impeça que as pessoas entendam o que liberdade significa, né? E muitas das vezes o caminho mais tranquilo e o caminho mais até para dar uma carteirada é usar a teologia do livre-arbítrio, né? Então, sempre quando a gente se vê em um dilema, em um conflito, em uma situação onde é problemática ou vai exigir da gente mais tempo, a gente corre para explicações mais soltas da Bíblia, né? O livre-arbítrio, ele quase todas as vezes que é usado em algum debate, é nesses momentos, né? Nunca é em um momento tranquilo de se explicar, mas sim um momento para dizer, eu tenho um livre-arbítrio para escolher, eu posso escolher o que eu quiser fazer, né? Então, deixa eu só fechar essa janela aqui, gente, porque o vizinho tá, tá trabalhando muito hoje. Então, Paulo está falando para a galera de Colossos, né? Para os colossenses, sobre essa liberdade em Cristo que exige que assumamos certas responsabilidades. E aí eu já falei uma segunda palavra
que é árdua para a gente, né? Nossa, Jonathan, já veio com 2 palavras difíceis? Liberdade e responsabilidade. No meu primeiro livro, eu tenho um texto lá que eu falo sobre autonomia, eu falo sobre como muitas vezes a gente foge disso, né? E deixa com que a vida nos leve e nos amolde, né? Sabe aquela pessoa que fala, eu tenho um dedo podre para homem? Na verdade, ela só está repetindo padrões. Está procurando homens nos mesmos lugares, com os mesmos padrões, e geralmente quando a gente repete padrões, o resultado não vai ser diferente, né? Isso serve também para o homem. Eu tenho um dedo podre, eu não encontro nenhuma mulher. É porque você está procurando o mesmo padrão. Então isso vai se repetir de fato, né? Então Paulo está falando sobre não nos deixarmos ouvir, se atentar, sermos levados por pessoas de boa eloquência, por pessoas que são fáceis de persuadir, né? Pessoas que têm umas palavras bonitas, né? Que convencem a gente com palavras bonitas, que nos levam a acreditar em certas coisas que não têm fundamento, não tem base bíblica muito eficaz, muito sólida. E por isso que a gente acredita num crescimento orgânico da igreja. Porque essas coisas exigem tempo de maturidade, exigem tempo de reflexão, exigem tempo de convivência, né? Tanto a liberdade como a responsabilidade, que elas caminham juntas, inclusive, né? Então, o que é mais fácil propor? O que Paulo fala no versículo 21, né? Não manuseie, não prove, não toque, não faça isso, né? Não escute, não escute essa música, não beba esse vinho, não vista essa roupa, não assista esse conteúdo, que é uma maneira mais tranquila de dizer que a sua liberdade, para ser responsável, precisa passar por isso, né? E aí existe um problema nessa questão. Porque para eu ser responsável, eu preciso ter a liberdade. Eu lembro que um grande ensinamento da minha mãe foi confiança. Minha mãe sempre me deixou brincar, sempre me deixou fazer o que eu queria, só que tudo era baseado na confiança. Então o que ela falava para mim? Meu filho, pode jogar bola, mas 6 horas da tarde você tem que estar aqui. Se passar desse horário, você não vai mais. Eu passei, acho que uns 5 anos, 6, sei lá, muitos anos da minha vida fazendo isso. Até que um dia eu ousei passar do horário. O que aconteceu? Fiquei sem jogar bola. Ou seja, eu tinha liberdade de jogar bola. Inclusive, eu tinha liberdade até de ir para outro lugar. Porque minha mãe não estava me supervisionando. A liberdade me foi dada para fazer o que eu queria fazer. Porém, eu tinha uma responsabilidade com o horário. E muitas das vezes a gente quer viver uma religiosidade, uma fé baseada na restrição. Ou seja, qual é o limite? Né? E aí a gente vai para coisas absurdas, como qual é o limite do sexo? O que eu posso fazer com minha esposa em 4 paredes? Né? A gente vai para limites, sei lá, o que eu posso comer, o que eu não posso. O que eu posso assistir e o que eu não posso. Quais lugares eu devo frequentar e qual eu não posso. Né? E, ironicamente, a gente só vai contra esses padrões, né? É a famosa frase, você só vai contra o sistema quando te convém, né? A gente só vai quando nos convém, né? Então, quando toca em coisas que pra gente não tem muito resultado, ou não tem muita importância, a gente não tá nem aí. Então, eu acho que o Fio vai lembrar, no começo do meu podcast, né, quando eu ainda falava de teologia no meu podcast, uma das grandes respostas que eu tive que dar durante muitos episódios foi: crente pode beber ou não? Crente pode ouvir música secular ou não? Papo chato.
E detalhe, na época eu nem bebia, porque eu me sentia mal por beber. Durante anos ouvindo que não podia beber. Mas eu já aconselhava a galera que não era pecado. Eu já dizia pra galera que não era pecado. Aí depois eu comecei a beber, e aí tive que ficar me explicando também, toda hora se explicando. E o que que Paulo está dizendo pra galera é, essa galera que costuma fazer isso, são pessoas que estão fora do corpo. São pessoas avulsas. São pessoas que não têm convivência, não têm relação de igreja. Porque quem tem relação de igreja, quem está sendo discipulado, quem está convivendo com os irmãos, sabe que existem realidades ímpares, que existem vivências diferentes, que existem situações diferentes. O irmão ali talvez veio de um lar conturbado, onde o álcool foi uma coisa muito problemática na vida dele. Já o outro irmão ali não. O álcool sempre esteve presente no Natal, no aniversário, no Ano Novo e nunca foi um problema. Então como é que eu pego esses dois irmãos e digo para os dois que é pecado? Para poder salvar um? Eu prejudico o outro? Ou seja, pela liberdade de um, eu receio a responsabilidade de outro? Não é isso que Paulo está dizendo. Versículo 19, ele reforçando, né? A mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. E aí o versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, ou seja, já que vocês foram crucificados com Cristo, vocês não têm mais nenhuma ligação com esse mundo, com os padrões do mundo, que sirva para o arrependimento, que sirva para a redenção. Vocês não têm nada com o mundo. Porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem às regras do mundo, né? É o padrão estético do mundo. E você pode até me perguntar, Jonathan, mas tem um perigo de interpretar esse texto de uma forma errada e achar que tá liberado fazer tudo toda hora. E aí, cara, o que eu posso falar para você é que você ainda não entendeu o que é liberdade. A liberdade em Cristo não é por esse caminho. Nós calvinistas, né, somos muito acusados de, porque você já é salvo, pode fazer o que quiser, né? E eu falo, cara, é justamente o contrário. Como é que eu vou provar que eu sou salvo se eu não, a minha vida que foi entregue ao meu Salvador não está manifesta em mim? Essa é uma prova evidente de que eu não fui salvo, né? É o famoso, é o caso do cara que tenta se proteger da acusação, ele tem que mostrar provas, né, para dizer que ele não é culpado do crime que está sendo acusado. Ou seja, eu fui salvo, eu tenho que dar testemunho de alguém que foi salvo. Não o contrário, não ficar achando desculpas para não fazer o que um salvo faz, né? E aí eu digo que é um problema interpretar esse texto assim, porque Paulo já acaba com isso no versículo 22. Quando ele fala que todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Ou seja, essas coisas têm prazo de validade. Essas coisas têm limites, né? Essas coisas elas são secundárias, né? E até as que não são secundárias, elas são menos importantes. Porque essas coisas que a gente costuma pensar como um refreio da liberdade, um refreio da responsabilidade, um aprisionamento em um sistema, seja ideológico, seja teológico, inclusive, ela é só uma forma de te manter pertencente a um sistema que não faz parte do corpo, que é o que Paulo está julgando. O corpo de Cristo ele é vivo, ele se manifesta de forma viva. Ele não pode ser algo estático, que não funciona, que não age, que não tenha ação nenhuma. O corpo de Cristo ele está em pleno funcionamento, ele está acontecendo o tempo todo.
Então é comum que aconteça isso, é comum que aconteça que pessoas ainda não entenderam como funcionar. É mais ou menos uma criança que está engatinhando, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar. Existe esse processo no corpo. E aí, beleza, no começo, é comum que você diga para uma criança que ela tá muito novinha, que ela não pode de jeito nenhum pegar na tomada. De forma alguma triscar na tomada. É comum que você diga para uma criança que ela pode de jeito nenhum colocar nada na boca. Uma tampa na boca, uma moeda na boca, ela vai engasgar. Mas quando essa criança cresce, é comum também que você sente com ela e explique para ela que pode pegar na tomada sim, mas tem que ter cuidado com a tomada, porque dá choque. E aí, quando ela crescer um pouco mais, aí você vai ensinando para ela os que são alimentos bons de comer, o que são alimentos para não comer. E a hora de comer cada alimento. A mesma coisa é o corpo de Cristo, através das relações, através da vida comum da igreja. Eu entendo que esse assunto é sensível para o Jean, então eu não vou tocar nesse assunto com o Jean. Mas não significa que eu não posso nunca tocar nesse assunto aqui, porque o Jean tem que amadurecer, o Jean tem que entender, o Jean tem que entender que em algum momento esse assunto vai ser discutido, seja por mim, por nós, ou seja por alguém na rua. Mas aí é um excesso de preservar, Paulo vai falar no versículo 23, né? Tais mandamentos têm aparência de sabedoria. Ou seja, é um excesso de querer preservar uma carinha limpinha, de uma igreja limpinha, bonitinha, que não tem problema nenhum, cai nesse refreamento da liberdade, nesse refreamento da responsabilidade, onde eu não posso, eu não devo, eu não tenho, né? E aí Paulo fala, né? Com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, os desejos carnais, o pecado, ele vai continuar existindo. Inclusive, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Se um dos frutos do Espírito é domínio próprio, por que eu não posso ter liberdade para tomar minha cerveja? Ou para assistir meu filme? Ou para jogar minha bola? Ou para ir no estádio ver meu time de futebol? Se eu tenho que ter um exercício do domínio próprio, ou seja, se eu tenho que ter um exercício de ter limites, de até aqui eu posso ir, daqui eu não posso passar. Como é que eu vou ensaiar isso se eu sou condenado a fazer? Se eu não posso fazer de jeito nenhum, né? Tem relatos de Lutero, né, que ele se martirizava, né? Toda vez que ele pensava em qualquer coisa pecaminosa, ele se batia, ele era magro, fazia jejuns de muitos dias, até que ele leu a Bíblia. Olha só, que irônico, né? E ele viu que essas coisas tinham uma aparência de sabedoria, tinham com a pretensa religiosidade, com a falsa humildade. Só que na verdade não tinha valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Lutero continuaria pecando em pensamento. A gente vai continuar pecando, gente. Eu vou ter meus momentos que eu vou vacilar quando eu pegar minha liberdade e querer exacerbar dela. A gente vai ter esses momentos. Só que isso não pode ser motivo para a gente não ensaiar, né, a sabedoria. Eu sei que uma coisa não serve mais para mim porque eu já passei por lá. Né? Eu tive um ensinamento, eu estou sendo apacentado, eu estou no meio do povo, eu estou no meio de quem tem os mesmos problemas. E aí, dessa forma, a gente aprende. Acende a luz aí. Acende a luz aí. Então, dessa forma, eu entendo como que eu posso servir melhor meu Senhor, servir melhor meu Criador. Ser, como que eu posso ser, de fato, uma ponte entre o Evangelho e os perdidos? Porque aí eu entendo que a vida real, a vida humana, ela é cheia desses percalços.
ela é cheia dessas ondulações, né? Mas eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. A minha vida está em Cristo. O padrão do mundo, todo o padrão de moralidade, todo o padrão de como viver melhor, como ser uma pessoa melhor em 12 passos, que o mundo me oferece, ele é passível de questionamento. Ele é passível de ser jogado à luz da Bíblia e entender, beleza, isso aqui pode até ser uma coisa boa, mas eu não encontro verdade nisso na minha vida, eu não encontro como aplicar isso na minha vida. Eu não encontro como isso é útil na minha vida, de forma que eu glorifique o Senhor. De forma que a minha oração, que a minha devoção, que a minha espiritualidade sirva ao Senhor da melhor maneira. Amém? E é isso que eu queria